Brasil registrou 23 ataques em escolas desde 2022. Vamos dar uma olhada na matéria, depois a gente conversa. Passar pela adolescência, acima de tudo, é um processo. Uma época de descobertas fascinantes, mas também cercada de angústia e muitas incertezas. O que um adolescente mais deseja, quando sua personalidade ainda está em desenvolvimento, é pertencer a algo. Por isso, jovens sempre buscam os grupos para ter acolhimento e aceitação. No ambiente escolar, o jovem que não faz parte de nenhum grupo acaba por se isolar, ficando assim mais suscetível ao bullying. E quando o bullying não é discutido e coibido no ambiente escolar, ele pode provocar danos graves para a saúde mental do jovem e consequências para o resto de sua vida. Infelizmente, a situação de bullying ocorre todos os dias na escola e ela é apenas uma das violências sofridas no ambiente escolar. Todos os dias a gente tem uma situação para mediar na escola. Mas isso não é porque está no ambiente de escola, isso vem também de fora, né? E a gente, infelizmente, não tem profissionais específicos para tratarem, né, do tema. No pós-pandemia, essas crianças estão com muita questão de ansiedade, algumas diagnosticadas, outras não, sofrendo violências várias. Hoje, essa prática não está só reservada aos corredores das escolas, como também já invadiu o ambiente virtual. São desafios diários que professores, pais e toda a sociedade têm enfrentado na busca de um mundo melhor, mais justo e saudável para as crianças e os adolescentes. Uma questão para a gente pensar de forma mais ampla, de não culpabilizar só a família ou os professores, mas é uma situação em que o conjunto da sociedade precisa repensar enquanto sociedade. Tenha você ou não filhos na escola, adolescentes em casa, é um problema nosso, a gente precisa conversar. Antes de mais nada, eu preciso dizer, como eu sempre digo nesse programa, que esta profissão, ser professor, professora, para mim é a profissão mais maravilhosa que tem e assim, todos eles são alvos da minha admiração e do meu respeito. Vou conversar com o Edu Toledo, que é especialista em comportamento e comunicação. Seja muito bem-vindo, todo meu. Cláudia Siqueira, que é educadora. E Alexander Bess. Falei certo o seu nome? Também. Pode ser, que é psicólogo. Obrigado, Rê, obrigado. Por onde a gente começa? Por onde a gente começa? Porque assim, eu me sinto muito impotente com relação a esse tema. Eu já não gosto da palavra bullying, porque não é uma palavra nossa, parece que o problema está lá longe, e é um problema nosso, que está aqui, né, na nossa mesa. No Brasil nós falamos muito em intimidação sistemática, né? Porque o bullying nada mais é, Regina, do que algo repetitivo. Né? Segundo a Lei 13.185, que nos dá um norte para isso, o bullying é todo ato de agressão, seja ela física ou psicológica, intencional e repetitiva contra um ou um grupo de alunos. Então tem que ser repetitivo também para ser bullying. Intencional e repetitivo. Intencional e repetitivo. Em pares também, com a mesma idade, né? A gente sempre vai trabalhar que a questão do bullying acontece entre pares. Na mesma sala de aula? Na mesma sala, com a Mesmo mesma ano, idade, sim. com proximidade. Então Tá. você sempre vai pensar a situação dos iguais, né? Sempre trazendo... E que há um desequilíbrio de poder, né? Exatamente. Em determinados momentos há um desequilíbrio de poder do Sim. mais popular da escola, nem sempre é o mais forte ou a mais forte. Às vezes pode ser só um desequilíbrio em função de ser uma líder ou mais popular na escola, que também há o caso de bullying, né? Da violência. Quer falar alguma coisa ou não? Eu acho que quando você fala em bullying, você está falando aí num comportamento agressivo, quando ele quando ele é feito ali no ambiente escolar ou fora do ambiente escolar, e num comportamento subagressivo quando é feito através das redes sociais, porque a pessoa se mascara através das escondidinha telas. aqui atrás, Exato, né? Exato. Agora, assim, quando a gente fala em bullying, a gente tem que entender, mentalmente falando, que é a minha área, psiquicamente falando, qual que é a questão de você participar daquele bullying? O que vai fazer você participar daquele bullying? Porque quando você tem uma tendência de agressividade, a agressividade é um traço do comportamento imutável. É um traço de caráter, não se muda a agressividade. Imutável. Porque o que acontece? Quando a gente fala em personalidade, a personalidade se forma no feto, quando a mulher
tem o momento da concepção e essa personalidade ela vai se encerrar aos 9 anos de idade. Acabou. Tudo que você vai ser no futuro, você fez até os 9 anos de idade. Quando você tem traumas infantis, desde do feto ou até os 4 anos de idade, na primeira e segunda infância, você vai ter psicose. Você vai ser uma pessoa com uma personalidade psicótica. A psicose é imutável, não muda. Quando você tem traumas mais perto dos 9 anos, você vai ter uma personalidade neurótica. Neurose você cura. Já trata. Cura e trata, tratável. O problema é aonde que esse bullying pode afetar. O que você vai fazer de mal para o outro, né? Agora, você também pode ter condições neuróticas, aí, como a reportagem falou, você pode estar ali inserido num ambiente onde você não gostaria de estar fazendo bullying, mas você faz para pertencer a alguma gangue, alguma rede ali, alguma coisa assim nesse sentido, para que você possa se sentir ali preenchido e protegido. Sim, e protegido, evidentemente. Ou você pode fazer aquilo até mesmo por imaturidade. Agora, o que vai determinar se é um ato direto ou indireto, consciente ou não, é o seu inconsciente. Se você é uma criança que você já nasceu psicótica, porque veja, isso é muito interessante. Você pode vir de uma família muito boa, não estou falando economicamente não, estou falando Emocionalmente psicologicamente. estruturada. Sim, porque não é a cultura e não é a posição econômica que faz personalidade de alguém. Senão você não teria Rogers, Dalma Cifres, etc. Exato. Então o que acontece? Se você ali, no momento do nascimento, faltar apenas um segundo de oxigênio, a criança já nasce psicopática. Você está brincando? Mesmo que ela não tenha nenhum antecedente genético que vai ser passado via temperamento. O DNA passa via temperamento. Mas o que me choca é porque a escola sempre foi um lugar... Estou com 55 anos, a vida inteira estudei em escola pública. Também. Sempre escola pública. Que eram ótimas. Mas era uma coisa seguinte, ninguém aqui é cliente. Sim. Não era cliente, tinha professor, tinha estudante, tinha quem manda, tinha quem obedece, a gente fazia fila, cantava o hino nacional, tudo bonitinho. E sempre foi um ambiente que tinha uma certa agressividade, né? Sempre era apontado por alguma característica que a gente entendia como agressividade. Isso era comum e tal. Só que hoje tem agressão física, tem facada, tem assassinato. E não é só entre os alunos, a figura de autoridade do professor não existe mais. Então, assim, o que aconteceu que virou de cabeça para baixo? E o que a gente pode fazer? Regina, eu acredito muito, não sei se a Cláudia compartilha comigo disso, no passado sempre existiu o bullying, mas existia também a figura da família presente na escola e respeitando a escola. Então, talvez há 30, 40 anos atrás, uma reunião de pais, se aquele filho ou filha era questionado, se a figura de cuidado daquela criança era questionado sobre a ação ou comportamento daquela criança, os pais iam conversar. Né? Vamos tentar resolver. Não pode responder para a professora, por exemplo. Eu não vou generalizar, mas nos tempos de hoje, se esse mesmo questionamento é feito, talvez o pai desafie esse professor. Quem você pensa que é para falar que meu filho tem um comportamento inadequado? E aí enfraquece a posição do professor também, né, Cláudia? O professor fica acuado? Sim. É que, na realidade, a gente está falando de trabalhar a figura de autoridade. Porque a escola eu acho que é isso. A figura de autoridade, ela não está constituída, né? Porque você vê uma criança muito pequena falando, não venha no meu quarto porque é o meu momento de intimidade. Sim. Não olhe minhas coisas porque isso aqui é minha intimidade. Como que uma criança pequena tem intimidade? Quem são os modeladores sociais dessas crianças? Como que você cria? Quem está supervisionando? Quem está ali modelando comportamentos pró-sociais? Quais são as figuras de autoridade que essas crianças têm quando... E que respeitam, né, e que esse adulto consegue ter essa relação. Porque a escola é o segundo núcleo social que a gente vai frequentar. Primeiro é a sua família. Como que está constituída essa família? Então, a configuração da família mudou, ok? Mas nós vivemos hoje a terceirização da educação. Sim. Então, você está sempre terceirizando. E um dos pontos que você coloca, né, tem a questão da produção do estresse tóxico. O que é estresse tóxico? O estresse tóxico. O que pode chamar de professora? Por favor, é um privilégio. É um privilégio, né? Quando a gente fala da produção, é como esse modelador conduz essa relação com a criança. Então, a não presença, que é um fator que a gente está falando hoje por conta da tecnologia, é a não presença. Observe famílias em qualquer lugar, em classes sociais distintas. Todo mundo está no celular.
Então você não tem a presença genuína ali com o outro. Você sempre está discutindo o que a gente estava falando sobre essa superficialidade na relação. Quanto que você senta para jantar com teu filho, para ver que roupa que ele está colocando, para olhar observar a mala, como ele brinca com as crianças. Isso, leva para tua Saber. casa. Muito E bom. querer saber, né? saber. Muito bom. Querer saber, porque é muito fácil as perguntas de afirmação básicas, né? A gente questiona o filho ou a filha, como foi seu dia na escola? Foi bom. Ok, banho, janta e tarefa. Isso. Mas eu não questiono quem são os amigos, se aconteceu algo que provocou uma dor, uma angústia, se ele viu algo diferente ali. E aí, Regina, acho que é até legal a gente reforçar isso, de entender um caso de bullying, como funciona, para entender essa circunstância. Né? Existe a figura do agressor, a agressora do bullying e a vítima. E às vezes as tratativas acontecem em função desses dois personagens. Mas o terceiro personagem que fomenta muito isso são as testemunhas. Isso. A plateia. Que observa e não fala É. nada. Aplaude, acha legal. E a plateia né? é tão responsável. Como? Quanto o agressor. Isso que ela está falando aqui é muito bom, porque entra naquela fase da complementude, né, daquela questão de você, da criança precisa ser saciada, ela não tem o carinho em casa, não tem, então aí entra, aí não é nenhuma questão de psicose ou de neurose, ali já entra a questão da complementude, a lacuna cerebral que tem naquela criança, ela precisa preencher aquele sentimento dessa maneira, então ela não tem a presença, não tem quem eu sou, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe e tal. Então, você não tem esse carinho, ali entra realmente, porque o que acontece? Em escola, o papel da escola é educar. Tem uma educadora aqui Sim. que pode dar aula se ela quiser. Então, só que o processo o que molda a personalidade da criança não é a escola, é a criação em casa. Sim. Tá? E é o que eu falei. Então, você tem uma criação fantástica, mas você pode ter nascido com uma questão genética. Beleza, você nasceu com uma questão genética, infelizmente. Mas isso Agora, seria se você- exceção. Sim, sim. Mas se você tiver um comportamento em casa violento, porque o que acontece? Já ficou provado pela psicologia, pela psiquiatria norte-americana, que nenhuma criança que não seja psicótica vai partir para um bullying agressivo. Porque a neurose te barra. A neurose, quando você é uma pessoa neurótica, você pode até assistir um bullying, mas vai ficar quieto, para você não ser menosprezado. Mas A você não- neurótica, mas a psicótica vai lá e... Exato, exato. Aquela criança na escola que matou a professora professora. Elizabeth, Sim. triste, e pela crueldade, foi lá nas costas da facada. Aquela criança é toda, posso te afirmar, sou um estudante, assim, eu me considero um estudante a vida inteira, né? Acho que eu comecei a estudar psicologia aos 9 anos de idade e vou continuar estudando, se eu viver Para 500 sempre. anos, é isso que eu vou fazer. Mas o que eu posso te afirmar? É irrecuperável, é irrecuperável. Então, esse episódio é triste num grau, porque para onde a gente olha é triste. É triste. Né? Assim, eu me senti muito impotente. Aí agora entra esse dado, que foram 23 ataques em escolas desde 2002. Conhecidos? Sim, Porque eu sim. vi uma entrevista de um profissional da Secretaria de Segurança que ele falou isso é muito mais recorrente. Sim. A gente não divulga para não alimentar. Sim. Falei, meu Deus, estamos perdidos. Essa semana saiu uma pesquisa da Associação dos Professores, a POSP, se eu não me engano, que 48% dos alunos da rede estadual afirmam já terem sofrido bullying ou violência dentro da escola, ou seja, metade. Então, eu vou ter que sair um minutinho, eu preciso, mas na Lógico. volta eu queria saber o seguinte, até onde é uma violência administrável, que molda o caráter e que faz parte da vida, que eu também vivi, que vocês também viram, até onde é o aceitável e quando que começa a ser um problema da nossa sociedade, um problema de Quando violência. a gente continua colocando debaixo do tapete. Então, já vou. Quando que é uma coisa normal, que escola é isso mesmo, é quando a gente sai da proteção, que é coisa que a gente escuta, né? Sai da proteção da família, caiu na vida e tal. E quando que passa a ser um problema, uma doença da nossa sociedade? Professora, quer responder? A gente estava falando aqui exatamente sobre isso, né? Na realidade, a gente não pode normalizar em nenhuma situação a violência. Ótimo. Não se normaliza a violência em nenhuma situação. Não é aceitável em casa, não é aceitável com os pares. No trânsito. Não é aceitável, não é. Então a gente modela comportamentos, né? Criança vê, criança faz. De novo, essa questão dos adultos referência, como a gente vai falar, tanto do estresse tóxico como as funções executivas dessas crianças. Só que a escola, assim como a família, precisa se rever enquanto um modelador social. Então, em que momento a gente vai ter coragem de parar de olhar para essas coisas e normalizar e dizer, não, isso acontece muito mais, para criar programas efetivos que consigam tirar essa poeira debaixo do tapete. Então, a questão é, quanto tempo uma escola determina
para o desenvolvimento socioemocional de toda aquela comunidade. Tem que ser um ecossistema, tem que ser visto... Não é um mundo à parte. Não é um mundo à parte. Então, assim, não, eu tenho que dar aula, cumprir currículo, tá? Mas as pessoas estão se matando, as pessoas estão se agredindo. Isso. E eu vou continuar falando olhando sobre vestibular? isso. Então, Mirando o vestibular? É isso. a que preço? Os jovens estão morrendo. As pessoas estão tirando a vida com uma forma muito... Como se fosse normal. Banalizando tudo isso. A nossa discussão, ela precisa ser muito séria nesse ponto da gente abrir mão daquilo que a sociedade valora para poder trazer o que as crianças e jovens precisam e a gente não está tendo coragem. Que é um reflexo da nossa sociedade. Exato. É isso, é um isso. reflexo, tá ali pequenininho, o que acontece em todos os lugares, e é isso. Mas a prova no vestibular, mas não sei o que, e entra no vestibular todo mundo destruído, sabe assim, que não sabe nem o que quer. Enfim, só título assim, de... A gente pode sempre observar as melhores dicas que eu poderia dar aqui. Por favor. Né, para você, todas as telespectadoras que estão aqui no Mulheres. Sim. Todo comportamento anormal, ele é autodenunciável, tá? Todos os serial killers do planeta, sem exceção, todos, se isolaram. Ted Bundy, John Wayne Gacy, todos esses caras, tá? O Gary Ridger, e posso falar, não é o tópico aqui, mas só estou dando um exemplo. Então, o que acontece? Quando uma criança ela já vai para a escola, ela pode ter necessariamente o estímulo, ela podia ser uma pessoa com uma personalidade psicopática alterada, tá? Quando a gente fala em psicose e psicopatia, uma um pouco mais fraca, a outra menos. Você tem a sociopatia também, que é um pouco mais fraca, mas também funciona dentro do espectro das patologias psiquiátricas. Porém, essa criança, ela pode ser suscetível ao estímulo escolar ou não. Tá? Primeiro, ela não aguenta a autoridade. Nenhum psicótico consegue lidar com a autoridade. O professor Então é entra em autoridade. guerra com o professor. Exato. Aí o que acontece? Em casa, os pais têm que observar qual é o comportamento dessa criança. Quando você parte para isolamento social sempre é ruim. Até na Covid, o isolamento já era ruim. Sim. Que é diferente do distanciamento social. É verdade. Né? Então, quando você parte para o isolamento social, alguma coisa ali já está estranha. Ou então, qualquer tipo de mudança de comportamento, e ele está representando hoje, ele ou ela, uma forma antagônica de ser em que ele era, é aí que é o que acho que entra a deixa, que já pode fazer alguma coisa. Vamos olhar que está esquisito. Sim, e principalmente, acho que o mais importante, quando uma criança deixar uma carta que vai se matar, aqui eu estou mudando um pouco o tópico para o suicídio. Tudo bem. Mas que ela deixou uma carta que vai se matar, ou vai matar alguém, não duvide. não, jamais. E aqui, nesse caso, o menino, o que ele fez? Esse cara, ele é um homicida suicida. Ele só não deu tempo de ele matar mais pessoas, e aí não é assassino em série, aí é um assassino em massa. Com o assassino em massa, ele tenta matar o maior número de pessoas possíveis e, na sequência, se matar, porque essa que é a condição psiquiátrica e mental. Então, prestar atenção nisso para quê? Para tentar pegar e prender, coibir, entendeu? E se é da família, da melhor maneira possível... Sim. Acolher esse sujeito, Sim, porque claro. Seguramente ele é alvo de amor. Só que cada vez mais, né, a família não conhece a criança. Isso, e avaliar esse isolamento é difícil, porque cada vez mais essa criança está sendo singular, né? Ela brinca sozinha, a gente estava brincando nos bastidores que a gente vai em locais de buffet infantil, os brinquedos é para brincar sozinho, não é para brincar no coletivo mais, é o celular, é a rede social que não respeitam as regras da própria rede social. Então as nossas duas principais redes sociais do mundo hoje são para crianças acima de 13 anos. Que é Instagram e TikTok. TikTok. Acima de 13 anos, porque você não tem como coibir ou colocar uma privacidade para a criança usar. Então ela está vendo ali um conteúdo de cunho pornográfico, violento, e não tem como coibir. E uma criança de 9, 10 anos está vendo isso. Talvez por uma facilidade, né, por uma falha dos pais de não ver. O garoto, semana passada, ele publicava no Twitter sinais que ele ia cometer o crime. Ele deu o passo a passo. Agora, inclusive, às vezes, eu acho que é forte o que eu vou falar, mas é o que eu acho, às vezes é muito conveniente, se você tem um filho problemático, se você tem uma filha problemática, ela se isolar. Sim. Porque a hora que ela tá lá, você fala, não, tadinha, tá no cantinho dela, deixa ela lá. Eu me privo de ter que lidar com essa situação, de ter que compartilhar com o coletivo a minha filha ou o meu filho, que é singular, como todos são. E aí a gente tem algo que aconteceu na semana anterior, que a diretora informou a família sobre o comportamento do aluno. Agora, já estava chamando a atenção. Né? Então, assim, se houve essa comunicação,
Por que não foi tratada essa comunicação? Porque muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque eu também né? questiono... A negligência. Negligência. Fala, professora. Eu acho que tem a questão dessa miopia social. Sim. A gente precisa, né, de novo, considerar, trazer a família para dentro da escola. E a família estar a fim de... Então, mas, às vezes, quando você tem uma questão, um filho que demanda, você também se sente muito sozinho. Você não tem as ferramentas. Bem observado. Né? Eu acho que assim, a gente também tem que tratar essa família com muita generosidade, porque ninguém quer ter que lidar com isso e ninguém talvez saiba como lidar com isso. Como a gente se torna uma rede de apoio para essa família? Como que a gente se apoia, né? Você ouvindo essa professora, a voz era ofegante, tinha uma tristeza. Cansaço. A professora do vídeo, a professora né? do vídeo. O olhar desiludido já. Né? Então, assim, como que a gente pode ampliar a rede de apoio para que a escola consiga ser o que nós já vivemos? E que existem ilhas de excelência, existem escolas com projetos maravilhosos, existem prefeituras, né? E fazendo trabalhos muito bons. Desculpa te cortar. Ali o sinal daquela professora é uma depressão exógena, é uma depressão psicológica uma totalmente exaustão, totalmente motivada. Exausta, né? Ela não tem um transtorno da depressão, ela tem uma depressão que veio de fora. E o que muda hoje, Rhea, também, durante muitos anos nós não tínhamos uma definição clara do que era bullying. Então nós tínhamos definição de psicólogos, psiquiatras, pediatras, pedagogos, e ninguém sabia como agir. Até que se sancionou uma lei. No meio da nossa sala, né? Se sancionou uma lei em 2015. Então existe uma lei federal que determina isso. Então ficou mais fácil. E a lei diz, né, que é uma obrigação de capacitar docentes, agentes escolares, comunidade, família, com diagnose, combate, prevenção e métodos de prevenir bullying. Então hoje a gente tem um norte para isso. Falta aplicabilidade. A professora conclui. Não, eu ia dizer o seguinte, né? O Edu tem um trabalho sensacional quando a gente olha e você não fala na escola, é um lugar que você não fala do que você sente. Sim. Ninguém. Puxa na sua memória afetiva, em que momento os professores faziam discussões sobre memória afetiva? Imagina. Como você está sentindo? Imagina. Você sempre tinha que estar bem. Agora, vai chorar escondido no banheiro. Exato, porque você era fraco. Você não podia. Agora, imagine você chegar e poder jogar um dado e falar, me traz essa memória. Em que momento? O que você está... Medo? Me dá uma situação de medo. Como que a gente começa a reconhecer que nós somos portadores de sentimentos dos mais diversos? Dos quais a gente se envergonha, inclusive. Que a gente se envergonha, a história do menino não chora. Sim. Engole o choro. Né? E menina só brinca com um tipo de brincadeira. Então, nós também ainda reforçamos comportamentos que socialmente já são super questionáveis, já são superados e que isso ainda não habita o dia a dia. Então, quando você quer contar, Eduardo? Minutinho, claro. mas vai contar. Mas aí sem interrupção. Como é que funciona? É o combo dado? Como é que é? É um dado das emoções. Dado das emoções. Isso, a gente está trabalhando, a gente usou esse dado com alunos infantil, né, de 5 a 7 anos aproximadamente. Pequenininho de tudo. Lá em Bragança Paulista, interior de São Paulo, para que eles pudessem externalizar quando cai o dado em tristeza ou Escola na emoção. Pública ou particular? Pública. Que as crianças possam externalizar o sentimento que ela tem naquele momento e como a gente pode conduzir esse sentimento também, entender essa emoção que ela vive dentro da escola e que ela possa externalizar esse retrato dessa emoção de forma a prevenir, né? Então, primeiro é identificar o que está sentindo, né? Porque eu não sei se eu sinto raiva, tristeza, medo, nomear, né? E até mesmo felicidade, até a questão positiva. Tem criança que não consegue nomear, é um momento de felicidade. Ô, pecado. Então, porque às vezes eles confundem a felicidade com ter alguma coisa. Com ter algo. Né? Ter algo. Olha que interessante. Eu ganhei. Mas isso é felicidade? Me dá uma felicidade que então não você começa a discriminar. Isso. É como se fosse puxar um novelo, sabe? Vamos ver. Aí o próprio aluno joga? Como é que é? O próprio aluno joga e a professora é a mediadora dessa aí o próprio aluno joga. Olha que dica boa. É o que sai pra cima. Sai pra cima. O que saiu? Daqui. Medo. E aí o aluno fala. A professora estimula o aluno a contar algum medo que ele já teve, o que é o medo para ele. Só o aluno que jogou ou vira uma roda de conversa? Nesse momento, só o aluno. Depois, as outras crianças começam a externalizar também. Então, a gente pode jogar de inúmeras formas, no individual, no grupo, enfim. Mas nesse momento de troca mesmo, para que uma criança conheça da outra também. Porque às vezes... Isso é em grupo. Então, a criança fala, as outras escutam. Que deve ser um exercício. Elas escutam, na realidade, uma começa a contar causa, né? Mágico, eu também sinto, porque quando você valida que alguém tem um medo,
eu começo a puxar, é que nem puxar um fio. Eu posso contar também. Aí ele fala, isso. então eu também posso contar, porque se Mas você também teve medo? Você Eu também tive. Isso. Então isso é medo. Ai, que exato. Trabalha os sentimentos. Isso. Que Porque lindo. você precisa trabalhar para que eles consigam nomear. E isso tem que ser também trabalhado com a família. Sim. Porque senão a criança começa a trabalhar isso na escola, falar sobre isso, chega em casa e o pai fala, bateu em você, vai lá e bate de novo. A minha mãe falava isso, gente. Mas Quanto o bullying é fomentado dentro de casa. Isso. Os Brigou na apelidos, as rua, vai se entender brincadeiras, na rua. enfim. Nossa, eu falava, gente, mas como assim? não chega em casa chorando. Exato. Resolva lá. Resolva lá. Resolva lá. E nós não tínhamos, não é o termo mais correto, mas nós não tínhamos recursos para poder lidar com isso, porque não foi dado Mas eu esse tenho a recurso. impressão que a briga era assim, você é feia, não, a feia é você. Não evoluía muito. Porque a gente não Diferente tinha uma surra. acesso, tinha acesso, nosso repertório ele era restrito. Isso. E era mais ou menos o mesmo Isso, repertório, porque exato. frequentávamos o mesmo ambiente. E hoje os pátios viraram passarelas de moda, a competição dos pais, O querendo recreio. provar, o recreio, Sim. querendo provar que o meu filho é melhor que o outro, Sim. né? Os filtros, os padrões estéticos, enfim, a criança As olha, marcas. fala, modinha. a criança olha na rede social e fala, eu não tenho essa família, eu não tenho essa viagem, eu não tenho esse brinquedo. Agora, deixa eu entender uma coisa. Faz essa roda na escola e tal. Isso, com que objetivo? Isso é parte de um processo ou essa é uma atividade que se encerra em si? Não, nós temos um processo anual, desde da ludicidade através de jogos como Dado das Emoções, outros jogos, teatro de fantoche. Nós tivemos um teatro há 2 anos maravilhoso, que nós usamos a linguagem do palhaço para trabalhar bullying, porque o palhaço é paspalhão, usa roupa larga, ele erra, mas ele é feliz, né? Então a gente usou uma linguagem de clown para trabalhar bullying e as crianças se viram naquele momento. Muito legal. Né? O fantoche, nós levamos um extraterrestre para conversar com o garoto, porque ele se sentia fora daquele mundo. Então uma criança de 5 anos, ela começa a entender que ela pode conviver de uma forma melhor. Né? Isso nessa faixa etária, né, de 5 a 7 anos e tal, né? Agora, e se a gente está falando numa grade curricular que não dá brecha para conversar, porque você tem que dar o conteúdo, porque eu vou fazer o simulado, não sei o quê, não sei o quê. Então tem que... A gente precisa encerrar a conversa, mas então a gente precisa rever a grade curricular, Precisa. o conteúdo programático, onde a gente quer chegar e a gente está preparando o quê? Quem para o quê? Na realidade, enquanto sociedade, pais, escola, precisa pactuar pela saúde mental de todos. Se nós pactuarmos pela saúde mental, pelo bem-estar, todo mundo vai aprender. Você conhece um adulto que teve todo o acesso e não sabe ler e escrever, não sabe fazer conta? Todo mundo vai aprender. Mas se nós não tivermos saúde mental, né, bem-estar, isso não vai funcionar. Na realidade é isso. Quanto que a escola, enquanto instituição, vai confrontar o status quo para poder cuidar das pessoas. É para isso que ela existe. Ela é o segundo ambiente social. Então, que ela pegue as rédeas desse lugar e resgate. A gente está no movimento de resgate enquanto sociedade. Porque quantos mais nós vamos ter que fazer? Então... Porque a escola, ela tem que ter, a criança tem que estar confortável na escola, né? Independente da matéria, no ambiente social, porque a escola não é só o aprendizado é importante, mas você leva ali os seus amiguinhos, né? Os seus amiguinhas, e quanto menos estresse, porque o estresse ele é um componente que ele vem sempre do meio externo para o meio interno, não existe estresse do meio interno para o externo, ele é diferente, existe ansiedade, existe depressão, que são internas, o estresse ele é sempre provocado do meio externo para o interno. Tá sempre, invariavelmente. E eu acho que só para concluir também, acho que para fechar isso, a nossa maior arma e ferramenta para combater isso, que é o que está acontecendo aqui hoje, é a comunicação. Conversar. É a informação, Isso, é o diálogo, é o querer Conversar, escutar enfaticamente essa criança e tratar isso, eu gostava comunicar. tanto de ir para a escola, eu adorava ir para a escola. Porque era um ambiente seguro. É isso. Era tão gostoso, era tudo, uma delícia ir para a isso, escola, é isso. né? Por Nos isso que comunicarmos movimentos e melhor. conversas como essa, num espaço como esse, que tem esse alcance, é tão importante. É um pontapé, não digo nem um pontapé, é um Mas tirinho parabéns. assim, né? Uma coisinha assim, para a gente Parabéns. começar a conversa. Alguém quer deixar rede social? Como é que vai ser? Ninguém quer, porque aqui não tem nenhuma rede social, ninguém quer deixar. Tem. Alex, eu agradeço, obrigado, parabéns pela sua competência do Mulheres, que é um programa A equipe que é muito fantástico. boa. Então, só posso agradecer a presença, parabéns aos convidados também, falaram muito bem. Alexander Bess Oficial. Alexander Bess com Z. Tudo junto, Alexander Bess Oficial. Da professora Cláudia. É Cláudia Siqueira, _edu.
Cláudia Siqueira, _Edu. Edu. Edu.Toledo. Temos dicas lá, comportamento, sempre falando sobre a importância de se comunicar. Muito obrigada por terem vindo. Não consegui interagir com as redes sociais, mas vocês têm as redes sociais deles, assim... Pode mandar. Estava tão rico aqui que eu não quis desviar a minha atenção, já que eu tenho que sair para fazer os merchans e tal, e a gente sabe que isso faz parte do nosso processo, do nosso programa. Super obrigada. Saúde, obrigada. Vamos voltar a vários temas. Esse espaço é sempre o espaço dedicado à reflexão. Muito obrigada. Obrigada a você. Mas já te falaram que você parece com alguém, né? Muitas vezes.